Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse discurso que infelizmente é pouco batido. Ainda assim, houve uma grande melhoria nas últimas temporadas, tanto em relação de nós como torcedores. Eu que acabo fazendo esse papel meio que de imprensa, apesar de não gostar de colocar esse rótulo, né? Mas enfim, acho que houve uma evolução muito grande. E da própria torcida do Goiás e dos outros rivais aqui na capital da mesma forma, né? Tirando um pouco do clubismo de lado, tanto o Vila Nova quanto também o Atlético Goianiense, que teve uma grande crescente de torcida nas últimas temporadas. É óbvio, você vai acabar vendo uma aberração aqui e ali, principalmente do Atlético, né? Alguma venda de ingresso, aquele jogo contra o São Paulo também no ano passado, e aí fica aquele tanto de torcedor do São Paulo ali amontoado. Enfim, é complicado, mas alguns pontos que vêm em melhoria nos últimos anos, se você comparar, por exemplo, com 10, 15 temporadas atrás. E obviamente quando você fala a respeito desse discurso, hoje em dia na internet tudo é extremo, você não pode dar uma opinião, digamos, que vá contra o senso comum. Não estou querendo aqui bater em ninguém, falar que esses torcedores que torcem para o Flamengo, para o Vasco, não têm o direito de ir para o estádio, nada disso, estou muito longe de ter esse tipo de argumento, apesar que eu acho uma besteira sem tamanho, você torcer para um clube que você nem sequer conhece a cidade, o seu pai não torcia para aquele time, você só viu na televisão e acabou comprando o discurso da Globo. Eu acho uma pena, né? Porque o futebol ele não é só vitórias, apesar que é sim muito bom. Daqui a pouco eu chego lá falando sobre como o discurso do Goiás é ruim para, digamos, captação, a chegada de novos torcedores, né? Os mais jovens. Mas eu acho que o futebol, seja você ir no estádio, onde você conhece, digamos, todos os detalhes, né, daquela região, do setor onde está o time, a sua família, tem a ligação com um pai, um tio, uma mãe, uma madrinha, enfim, eu acho que não tem preço. Isso no futebol, infelizmente, né, acaba passando por cima, muito por conta só de títulos e dos mais famosos, né, o que você vê em São Paulo e Rio de Janeiro, acaba indo para o restante do Brasil. E aquela cultura que você tem, e muito boa, dentro do seu próprio estado, da sua família, do seu bairro, enfim, acaba sendo comprada por um mundo hoje muito globalizado. Não é que isso seja ruim, como eu falei para vocês, é uma discussão apenas no futebol. Aí o cara ele quer vir e colocar tudo no mesmo balaio. Ah, então o cara que torce pro Goiás e é bairrista, né, gosta das coisas de Goiás, ele não pode comprar uma calça, sei lá, de uma marca famosa dos Estados Unidos porque não é produzido em Goiás, ou porque não pode tomar Coca-Cola porque não é feito no estado. Aí é uma loucura sem tamanho, porque não tem como, né, você separar o mundo. Não estou querendo separar o estado de Goiás do Brasil, acho que isso não é bom para ninguém, mas estou apenas comentando sobre esta questão do futebol, que é um esporte. Da mesma forma, independente se você gosta da seleção ou não, se o Brasil jogar contra a Nigéria, ninguém vai torcer para a Nigéria. Se o Brasil jogar contra a Alemanha, todo mundo vai ter a preferência pelo Brasil, porque é onde você nasceu. E aí no futebol, quando você fala de estados, né, acaba que quer colocar tudo no mesmo balaio. Infelizmente, com esse tipo de gente, não tem como a gente convencer e tentar pontuar, né, que sempre vai colocar a gente como louco. Mas enfim, acho que faz parte da discussão aí no futebol. O que o Goiás pode melhorar em relação a isso? Eu até vi uma certa evolução, nem em relação ao jogo de ontem, né? Eu já estava querendo falar sobre esse assunto, mas às vezes aqui no YouTube também você tem que esperar um certo gatilho, um momento para falar, para não ficar muito sem nexo. Eu reparei, não pude ir no jogo porque ficou no meio de semana e ia embolar demais aqui a minha quarta-feira. Então eu resolvi deixar para os próximos jogos no final de semana, que fica mais fácil para mim ir gravar o pós-jogo para vocês e ter essa percepção geral dentro do estádio, né? Tem menos torcedores, eu acho que o jogo mais feio que eu já vi, assim, de ter muita torcida infiltrada, ali principalmente no setor das cadeiras, no tobogão o pessoal não é muito ousado, apesar que ontem eu vi alguns vídeos também, o pessoal com a camisa da seleção brasileira, no espaço família sempre tem, e naquele lado direito das cadeiras, né? O jogo mais feio que eu já vi sobre isso, naquele contra o Palmeiras no ano passado, tinha muitos torcedores do Palmeiras infiltrados, né, ali na região das cadeiras. Contra o Flamengo você via uma galera ali com uma camisa amarela da seleção brasileira, outros com uma camisa todo branca, mas não era a maioria, muito longe disso, apenas alguns, mas ainda existem, né? E não tô aqui para falar que esse cara tem que apanhar lá no meio da torcida, não é isso que eu estou querendo dizer, apenas como o Goiás pode tentar tanto se ajudar, e até mesmo esses torcedores que querem ver o jogo, mas que tenham um espaço maior, né? Por exemplo, na torcida visitante. Não gosto de jeito nenhum daquela ideia de torcida metade, achavam uma aberração também o Goiás ter que jogar com o Flamengo com um estádio dividido, sabe? Por isso que eu não gosto dessa ideia. Às vezes o pessoal fala, vamos mandar esse jogo pro Serra Dourada, beleza? Eu sei que tem a maior demanda, o torcedor quer assistir aos grandes jogos, mas no fundo, acaba que o cara tá querendo ver quem? O Goiás ou o Flamengo, né? É isso que eu faço sempre
a justificativa. Tem muitos torcedores que torcem para os dois, isso infelizmente também não tem como a gente mudar. Se você assiste aqui, pode deixar a sua opinião. Eu não concordo com isso, mas também não vou sair xingando e esperneando por conta de um assunto desse. Beleza, se quer torcer para os dois, pode torcer. Não tô aqui para cagar regra alguma. Apenas que existem isso, né? Porque em um jogo contra um outro gigante do Brasil, como um Grêmio, um Cruzeiro, um Internacional, não vende o ingresso em 2 dias, né? E porque contra o Flamengo acaba indo, né? Enfim, acaba sendo uma pequenas hipocrisias, algo que faz parte do ser humano também. Novamente, não tô aqui para mudar isso.